Capítulo 24. O que foi perdido. Eu canto o que foi perdido e temo o que foi ganho. Caminho em uma batalha travada repetidas vezes, meu rei, um rei perdido, e soldados perdidos, meus homens. Pés na revolta, e o sol se põe. Eles sempre esbarram na mesma pequena pedra. W.B. Yeats. Jim Donnelly era neto de Eamon Donnelly e um homem gentil. Ele me trouxe um cobertor e meias de lã e colocou meu vestido molhado na secadora. Então chamou a polícia, o Gardai, e esperou comigo, me fazendo beber um copo de água, enquanto dava tapinhas nas minhas costas e guardava a porta. Ele achou que eu iria fugir, e eu teria fugido. Eu não conseguia me concentrar em um pensamento. Não conseguia parar de tremer. E quando ele me fazia perguntas, só conseguia sacudir a cabeça. Em vez de perguntas, ele começou a conversar comigo, mantendo a voz baixa enquanto verificava o relógio a cada poucos minutos. Você me chamou de Eamon. Esse era o nome do meu avô, disse ele, tentando me distrair. Ele morava aqui no lago também. Nós, os Donnelly, vivemos aqui há gerações. Tentei bebericar a água, mas o copo escorregou da minha mão e se espatifou no chão. Ele se levantou e me trouxe uma toalha. Posso trazer um pouco de café? Perguntou, enquanto eu pegava a toalha de suas mãos. Meu estômago embrulhou com a simples menção a café. E eu balancei a cabeça e tentei sussurrar um agradecimento. Eu parecia uma cobra chacoalhando. Ele limpou a garganta e tentou de novo com voz coloquial. Uma mulher se afogou nesse lago há muito tempo. Uma mulher chamada Anne Gallagher. Meu avô a conhecia e me contou a história quando eu era menino. É um lugar pequeno e ela era um pouco misteriosa. Com o passar dos anos, a história ganhou vida própria. A polícia achou que eu estivesse pregando uma peça quando liguei para eles e disse o seu nome. Levou um tempo para que eu os convencesse de que não estava brincando. Ele franziu o rosto e ficou em silêncio. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ela? Perguntei, com lágrimas escorrendo. Não, nunca souberam. Nunca encontraram o corpo, o que deu início ao mistério. Ela morava em Garva Gleb, a mansão ali atrás das árvores, disse ele, e seu rosto refletia minha angústia. Ele se levantou e voltou com uma caixa de lenços. E a família dela, sussurrei. O que aconteceu com eles? Não sei, senhorita, isso foi há muito tempo. É apenas uma história antiga, provavelmente metade é lenda. Não quis aborrecê-la. Quando a polícia chegou, Jim Donnelly saltou da cadeira aliviado, conduzindo-os para dentro, e as perguntas recomeçaram. Fui levada a um hospital e internada para observação. Minha gravidez foi confirmada. Minha sanidade mental questionada. E várias ligações foram feitas para assegurar que eu não era uma ameaça para mim mesma e para outras pessoas. Percebi muito rapidamente que minha liberdade e independência dependiam da minha capacidade de assegurar a todos que eu estava bem. Eu não estava. Eu estava destruída, devastada, desnorteada. Mas não era louca ou perigosa. Negar, desviar, refutar. Era o que Michael Collins havia dito. E foi o que eu fiz. No fim, fui liberada. Não demorou muito para a polícia descobrir onde eu estava hospedada e recuperar minhas malas no Hotel Great Southern, em Sligo. Eles abriram a porta trancada do meu carro alugado e acharam minha bolsa embaixo do banco. Meus pertences foram vasculhados, mas foram prontamente entregues quando a investigação foi encerrada. Paguei minha conta no hospital
Fiz uma doação para os serviços de busca e resgate do condado e voltei silenciosamente para o hotel. A recepcionista não hesitou quando viu meu nome. A polícia tinha sido discreta. Eu estava com minha bolsa, meu passaporte e minhas roupas, mas precisava alugar outro carro. Em vez disso, comprei um. Não tinha a intenção de sair da Irlanda. Eu tinha saído de Manhattan uma semana depois que Ewen morreu. Deixara suas roupas nas gavetas, sua xícara de café na pia e sua escova de dentes no banheiro. Tranquei sua casa no Brooklyn. Posterguei as ligações do advogado sobre a propriedade e pedi à minha assistente e à minha agente que dissessem a todos que eu lidaria com o que restara da vida de Ewen e da minha quando voltasse da Irlanda. Sua morte me fez fugir. O pedido de que suas cinzas fossem trazidas à sua cidade natal foi uma bênção. Me deu algo em que me concentrar além do fato de que ele tinha partido. E eu não estava em condições de voltar e lidar com tudo isso agora. A polícia encontrou um cartão de visita na minha bolsa com o nome da minha agente, Barbara Cohen, impresso logo abaixo do meu. Entraram em contato com ela, a única pessoa na Terra que poderia saber onde eu estava ou aonde tinha ido. E mantiveram contato constante com ela durante as investigações. Quando liguei para a Bárbara no dia seguinte à minha alta no hospital, ela chorou, gritou e assoou o nariz, dizendo-me para voltar para casa imediatamente. Vou ficar aqui, Bárbara, respondi. Falar era doloroso. Abalava minha alma ferida. O quê? Perguntou ela ofegante no meio de seu discurso. Por quê? Eu me sinto em casa na Irlanda. Você não pode simplesmente morar aí. E a sua carreira? Eu posso escrever de qualquer lugar, respondi, estremecendo. Eu havia dito a mesma coisa a Thomas. Vou tentar a dupla cidadania. Meu avô nasceu aqui. Minha mãe nasceu aqui também. Não deve ser muito difícil conseguir a cidadania. Eu disse essas palavras como se realmente quisesse dizê-las. Mas tudo parecia difícil. Piscar era difícil, falar, ficar de pé. Mas e seu apartamento aqui, suas coisas, a casa do seu avô? O melhor do dinheiro, Bárbara, é que ele torna as coisas muito mais fáceis. Eu posso contratar alguém para lidar com tudo isso por mim. Acalmei-a, já desesperada para desligar. Bem, pelo menos você tem uma propriedade aí. É habitável? Talvez não precise comprar uma casa. Que propriedade? Perguntei cansada. Eu amava a Bárbara, mas estava tão cansada, tão cansada. Harvey mencionou que seu avô possuía uma propriedade aí. Presumi que você soubesse. Você não falou com ele? Harvey Cohen era casado com Bárbara e, por acaso, advogado imobiliário de Ewen. Tudo era um pouco incestuoso, mas conveniente e simples. E Harvey e Bárbara eram os melhores no que faziam. Faziam sentido manter tudo em casa. Você sabe que eu não falei com ele, Bárbara. Eu não tinha falado com ninguém depois que saí. Tinha me afastado de tudo, enviando e-mails, deixando mensagens, evitando tudo e todos. Meu coração acelerou, batendo com força e desordenado, com raiva por fazê-lo trabalhar quando ele estava tão ferido. Harvey está aí agora? Se há uma casa, eu quero saber sobre ela. Vou chamá-lo. Ela ficou em silêncio por um momento e pude perceber que estava andando pela casa. Quando falou de novo, sua voz era gentil. O que aconteceu com você, garota? Por onde você esteve? Acho que me perdi pela Irlanda, murmurei. Bem, ela pigarreou. Da próxima vez que decidir se perder, avise os Cohen, por favor.
Ela voltou ao seu jeito azedo quando entregou o telefone a Harvey. Harvey e Barbara voaram para a Irlanda 2 dias depois. Ele trouxe toda a papelada de Ewing, registros familiares e documentos. Certidão de nascimento, naturalização e histórico médico, escrituras, testamento e demonstrações financeiras. Trouxe até a caixa de cartas não endereçadas da gaveta da mesa de Ewing, afirmando que meu avô havia sido inflexível ao exigir que eu ficasse com elas. Ewing me nomeara executora do fundo fiduciário da família Smith Gallagher, um fundo que eu desconhecia, do qual sou a única beneficiária. Garvard Glebe e as propriedades vizinhas foram incluídas no fundo. Thomas era um homem muito rico, fizera de Ewing um homem muito rico, e Ewing deixara tudo para mim. Eu abriria mão de tudo para ter mais um dia com qualquer um deles. Garvard Glebe pertencia a mim agora, e eu estava desesperada para retornar para lá, mesmo estremecendo com a ideia de morar lá sozinha. Fiz todas as ligações, disse Harvey, conferindo o relógio e a lista à sua frente. Temos uma reunião ao meio-dia com o caseiro. Você pode caminhar pela propriedade. É enorme, Anne. Nunca entendi o apego de Ewing àquilo. Não dá dinheiro e ele nunca visitou. Na verdade, ele não queria nem falar sobre ela, nunca, mas não queria vendê-la. Contudo, ele não fez nenhuma restrição sobre a venda. Tem um avaliador e um corretor de imóveis agendados para nos encontrar lá. Assim, você pode ter uma ideia de quanto vale. E isso lhe dará mais opções. Preciso ir sozinha, sussurrei. Não me dei o trabalho de dizer a ele que não venderia a casa em nenhuma circunstância. Por quê? Ele perguntou surpreso. Porque sim. Harvey suspirou e Bárbara mordeu o lábio. Eles estavam preocupados comigo. Mas não havia como andar por Garvard Glebe, ouvindo Ewing, procurando Thomas, vendo apenas os anos que nos separavam. Eu não podia voltar a Garvard Glebe com uma plateia. Se Bárbara e Harvey estavam preocupados comigo agora, ficariam 100 vezes mais preocupados se me vissem chorando ao assombrar os corredores da casa. Vá na frente, fale com o corretor e o avaliador. Quando você terminar, vou dar uma olhada na casa, sozinha, sugeri. O que há com essa casa? Murmurou Harvey. Ewing agia exatamente da mesma forma. Não respondi, não conseguia. E Harvey suspirou, passou as mãos pelo cabelo branco e olhou ao redor da sala de jantar quase vazia do Great Southern. Me sinto como estivesse no maldito Titanic, resmungou. Dei um sorriso discreto, surpreendendo a mim mesma e a eles. Você e Ewing tinham um vínculo incrível, murmurou Harvey. Ele te amava muito. Tinha tanto orgulho de você. Quando ele me contou que estava com câncer, eu tive certeza de que você ficaria devastada. Mas você está me assustando, Anne. Você não está apenas devastada. Está... Ele procurou a palavra certa. Você está perdida, completou Bárbara. Não, não perdida, argumentou Harvey. Você não está aqui. Nossos olhares se encontraram e ele pegou na minha mão. Onde você está, Anne? Pressionou ele. Seu espírito se foi. Você parece vazia. Eu não estava apenas de luto pelo meu avô. Estava de luto pelo garotinho que ele tinha sido, pela mãe que eu tinha sido para ele, pelo meu marido, pela minha vida. Eu não estava vazia, estava me afogando. Ainda estava no lago. Ela só precisa de tempo, Harvey. Dê um tempo para ela, protestou Bárbara. Sim, concordei assentindo.
Eu só preciso de tempo. Eu precisava que o tempo me levasse de volta, que me levasse embora. Tempo era a única coisa que eu queria e a única coisa que ninguém podia me dar. Por acaso você é parente dos O'Toole? Perguntei ao jovem caseiro quando Harvey e sua comitiva foram embora. Ele não devia ter mais que 25 anos. E havia algo na inclinação de sua cabeça e na postura de seus ombros que me fez pensar que ele pertencia à árvore genealógica. Ele se apresentou como Kevin Sheridan, mas o nome não combinava com ele. Sim, senhora. Meu bisavô era Robert O'Toole. Ele foi caseiro aqui por anos. Minha mãe, neta dele, e meu pai cuidaram do lugar. Quando ele morreu, agora é a minha vez. Pelo tempo que precisar de mim, é claro. Uma nuvem passou por seu rosto e eu sabia que o súbito interesse pela propriedade o preocupava. Robbie? Perguntei. Sim, todos o chamavam de Robbie. Minha mãe diz que me pareço com ele. Não tenho certeza se isso é um elogio. Ele não era muito bonito, só tinha um olho, mas a família o amava. Ele estava tentando ser modesto, me fazer rir de sua linhagem inexpressiva. Mas eu estava boquiaberta com ele, chocada. Ele realmente se parecia com Robbie. Mas Robbie não estava mais aqui. Ninguém estava. Kevin deve ter percebido que eu estava quase desmoronando e me deixou sozinha para vagar pelo local, prometendo que estaria ali se eu precisasse dele e mencionando em um tom alegre de guia turístico que o próprio Michael Collins tinha ficado em Garva Gleb muitas vezes. Andei sem rumo por quase 1 hora, movendo-me silenciosamente pelos cômodos, procurando minha família, minha vida, e encontrando apenas pedaços e partes, sussurros e fragmentos de um tempo que existia apenas na minha memória. Cada quarto tinha um vazio e uma expectativa que me puxavam. As novas camas king size, cheias de travesseiros e edredons, combinando com as novas cortinas, eram a peça central em todos os quartos. 1 ou 2 peças da mobília original permaneceram para dar a cada quarto um toque de nostalgia. A escrivaninha de Thomas e sua cômoda, o cavalinho de balanço de Ewen e uma prateleira alta com seus brinquedos antigos. A penteadeira de Bridget e sua cadeira vitoriana, que fora reestofada com um tecido floral semelhante. Meu gramofone e o guarda-roupa enorme ainda estavam no meu antigo quarto. Abri as portas e encarei o interior vazio, lembrando-me do dia em que Thomas voltou de Lyons com todas as coisas de que achava que eu precisava. Essa foi a noite em que eu soube que estava em apuros, correndo o risco de perder meu coração. O piso de carvalho e os armários da cozinha eram os mesmos, mas haviam sido recapeados, estavam brilhando. A imponente escadaria e a balaustrada de carvalho permaneceram acolhedoras e confiáveis com o passar dos anos. Os rodapés e as molduras foram todos mantidos. As paredes pintadas e as bancadas e os eletrodomésticos atualizados para refletir a época. Tudo cheirava a limão e lustramóveis. Respirei fundo, tentando encontrar Thomas, tirá-lo das paredes e da madeira, mas não conseguia sentir o cheiro dele, não conseguia senti-lo. Caminhei com as pernas trêmulas em direção à sua biblioteca, para as estantes cheias de livros que ele não iria mais ler, e parei na porta. Uma pintura emoldurada em um oval ornamentado estava pendurada na parede, onde um relógio de pêndulo costumava marcar as horas. Senhorita Gallagher? Robbie chamou do saguão. Robbie não, Kevin. Foi Kevin.
Tentei responder, dizer a ele onde estava, mas minha voz tremeu e falhou. Enxuguei os olhos desesperadamente, tentando manter a compostura, mas não consegui. Quando Kevin me encontrou na biblioteca, apontei para a foto, emocionada. Ah, é uma pintura da Dama do Lago, explicou ele, tentando não olhar para mim, a fim de não chamar atenção para minhas lágrimas. Ela é famosa por aqui, tão famosa quanto um fantasma de 80 anos pode ser, suponho. Dizem que morou em Garva Gleb por pouco tempo. Ela se afogou no Lago Gil. O marido ficou arrasado e passou anos pintando retratos dela. Esse é o único que restou. Bonito, não? Ela era uma mulher linda. Ele não notou a semelhança, prova de que as pessoas não eram muito observadoras. Ou talvez eu não estivesse especialmente linda agora. Ela nunca voltou? Perguntei, choramingando como uma criança. Jim Donnelly havia dito a mesma coisa. Não, senhora, ela se afogou. Então nunca mais voltou, gaguejou ele, me entregando um lenço. Eu o agarrei desesperada para conter as lágrimas. A senhora está bem? É muito triste, sussurrei. Virei de costas para a foto. Ela nunca mais voltou. Eu nunca mais voltei. Deus me ajude. Sim, mas foi há muito tempo, senhorita. Eu não podia dizer a ele que tinha sido há uma semana e alguns dias. O Sr. Cohen me disse que você perdeu alguém recentemente. Sinto muito, senhorita. Acrescentou ele baixinho, com gentileza. Anuí e ele ficou por perto até que eu recuperasse o controle. Eu sei o que o Sr. Cohen disse, Rob, mas não vou vender Garvard Gleb. Eu vou ficar aqui, morando aqui. E quero que você continue como caseiro. Vou aumentar seu salário por qualquer inconveniente que isso possa causar, mas não alugaremos os quartos, por enquanto, tudo bem? Ele concordou com um movimento de cabeça, entusiasmado. Eu sou escritora. O silêncio vai ser bom para mim, mas não posso tomar conta deste lugar sozinha e também estou esperando um filho e vou precisar de alguém para vir aqui limpar e cozinhar de vez em quando. Tenho tendência a me perder no meu trabalho. Já tenho alguém que cozinha e limpa quando temos hóspedes. Tenho certeza de que ela ficaria feliz em ter um emprego regular. Assenti e me afastei. Senhorita, me chamou de Robin. É Kevin, disse ele gentilmente. Kevin, sussurrei. Desculpe, Kevin, não vou esquecer de novo. E por favor, me chame de Anne. Anne Smith é meu nome de casada. Eu esqueci de novo. Continuei chamando Kevin de Robbie. Ele sempre me corrigia baixinho, mas não parecia se incomodar muito com isso. Eu era uma hóspede que lentamente se transformou em um fantasma, passando pelos corredores sem incomodar nada nem ninguém. Kevin era paciente comigo e não me perturbava na maior parte das vezes. O celeiro atrás da casa tinha sido transformado em aposentos, e quando ele não estava trabalhando, ficava lá, deixando-me assombrar a casa grande sozinha. Ele vinha me ver todos os dias e certificava de que a garota da cidade, Gemma, mantinha a casa limpa e a geladeira abastecida. Quando minhas coisas chegaram dos Estados Unidos, ele descarregou as caixas e me ajudou a montar um novo escritório no meu antigo quarto. Ficou maravilhado com os livros que escrevi, os idiomas para os quais foram traduzidos, as listas de mais vendidos e molduradas e os prêmios aleatórios. E eu era agradecida a ele, embora soubesse que ele pensava que eu era um pouco louca. Eu entrava no lago pelo menos uma vez por dia, recitando Yeats e implorando ao destino que me mandasse de volta. Pedi a Kevin que comprasse um barco de Jim Donnelly. Não ousei me aproximar dele.
e remava até o meio do lago. Ficava lá o dia todo, tentando recriar o momento em que caí no tempo. Desejava que a neblina viesse, mas o sol de agosto não cooperava. Os dias bonitos pareciam mudos. O vento e a água ficavam em silêncio, fingindo-se de inocentes. E por mais que eu recitasse e me enfurecesse, o lago me rejeitava. Comecei a tramar maneiras de colocar as mãos em cinzas humanas, mas mesmo atordoada pelo desespero, reconheci que se as cinzas tinham desempenhado um papel, provavelmente era porque pertenciam a Eowyn. Cerca de 6 semanas depois que me mudei para Garvad Gleb, um carro passou pelos portões erguidos em algum momento, nos últimos 80 anos, e continuou pela pequena estrada até parar na frente da casa. Permaneci sentada no escritório, fingindo trabalhar, mas olhando pela janela, e observei 2 mulheres descerem do carro, uma jovem e uma velha, e se aproximarem da porta da frente. "Robbie!" Gritei e então me contive. Seu nome era Kevin e ele estava cortando grama atrás da casa. Gemma já tinha vindo e ido embora. Bateram à porta. Considerei ignorar as visitantes. Eu não precisava atender. Mas eu as conhecia. Eram Maeve O'Toole, velha de novo, e Deirdre Fallon, da biblioteca de Dromahair. Por alguma razão, elas vieram me chamar e as 2 já tinham arrumado tempo para mim uma vez, quando precisei de ajuda. Eu tinha que retribuir o favor. Ajeitei o cabelo e agradeci aos céus por ter encontrado vontade de tomar banho e me vestir naquela manhã, algo que nem sempre fazia. E então atendi a porta. 16 de julho de 1922. Anne estava certa. O exército do Estado Livre atirou no edifício Four Courts na madrugada de 28 de junho, posicionando canhões em locais estratégicos e disparando projéteis altamente explosivos nos prédios onde os republicanos antitratado estavam abrigados. Um ultimato foi enviado ao Four Courts ignorado, e Mick não teve escolha a não ser atacar. O governo britânico estava ameaçando enviar tropas para lidar com isso, caso ele não o fizesse. E ninguém queria que as tropas do Estado Livre e as tropas britânicas lutassem lado a lado contra os republicanos. Os prédios ocupados pelos republicanos na O'Connell Street e em outras partes da cidade também foram bloqueados para evitar que forças antitratado corressem para ajudar o sitiado Four Courts. A esperança era de que quando os republicanos vissem que uma artilharia de verdade estava sendo usada, eles desistiriam. O cerco durou 3 dias e terminou com uma explosão no Four Courts, que destruiu documentos preciosos e pôs fim a todo o desastre. Homens bons morreram, assim como Anne havia previsto. Cathal Brugha não queria se render. Mick chorou quando me contou. Ele e Brugha não costumavam estar de acordo um com o outro na maior parte do tempo. Mas Cathal era um patriota, e há poucas coisas que Mick respeita mais do que isso. Estive na frente da carcaça queimada do Four Courts hoje. As munições roubadas continuavam explodindo, tornando impossível aos bombeiros apagar o incêndio. Eles tiveram que deixar pegar fogo. Pergunto-me se toda a Irlanda terá que pegar fogo também. A cúpula de cobre desapareceu. O edifício foi completamente destruído. E para quê?
Um acordo foi firmado em maio entre os republicanos e os líderes do Estado Livre para adiar a decisão final sobre o tratado até depois da eleição e da publicação da Constituição do Estado Livre. Mas o compromisso foi rejeitado antes que pudesse ganhar força. Mickey disse que Whitehall ficou sabendo e não gostou da ideia de uma decisão adiada sobre o tratado. Muito estava em jogo, muito dinheiro havia sido gasto, muito esforço empregado. Os 6 condados da Irlanda do Norte, não incluídos no tratado, caíram em derramamento de sangue e caos. A violência sectária é inimaginável. Os católicos estão sendo massacrados, estão fugindo de suas casas, e há cada vez mais crianças órfãs. Meu coração está entorpecido com tudo isso, e eu também tenho um órfão para cuidar. Ewen dorme na minha cama e me acompanha aonde quer que eu vá. Bridget tenta consolá-lo, mas ele se recusa a ficar sozinho com ela. A saúde de Bridget está piorando. O estresse e a perda nos transformaram em fantasmas de nós mesmos. A senhora O'Toole vem ficar com ele quando não posso levá-lo comigo. Mick ligou 2 sábados depois que Anne desapareceu para perguntar sobre sua saúde e pedir conselhos dela, e tive que contar a ele que ela havia partido. Ele gritou ao telefone como se eu tivesse enlouquecido e apareceu 4 horas depois em um carro blindado na companhia de Fergus e Joe, pronto para a guerra. Não estou mais em condições de fazer guerra e quando ele exigiu respostas, me vi chorando em seus braços, contando a ele o que Liam tinha feito. Ah, não, Tommy, lamentou ele. Ah, não. Ela se foi, Mick. Anne estava preocupada com você. Escreveu um aviso e guardou. Acho que ela pretendia entregar a mim ou a Joe, esperando que pudéssemos mantê-lo em segurança. Mas Bridget encontrou e pensou que fosse uma conspiração contra você. Bridget contou a Liam e ele arrastou Anne até o lago. Rob acha que ele pretendia matá-la e esconder o corpo no pântano. Rob tentou impedi-lo e atirou nele, mas já era tarde demais. Não me importei em contar toda a verdade, com todos os pecados de Liam. Não podia me condenar ou condenar Anne à descrença de Mick, nem sobrecarregá-lo com desconfiança. Ele ficou comigo até o dia seguinte e nós bebemos até perder a consciência. Nenhum de nós se sentiu consolado, mas pude esquecer por um momento. Quando eles foram embora, Fergus ao volante, Joe ao lado e Mick de ressaca no banco de trás, dormi por 15 horas. Ele me deu isso de presente e eu fiquei muito grato pelo breve alívio. Não sei se Mick atirou nele ou se Fergus o executou sozinho, porque estava preocupado com a volatilidade de Liam, mas o corpo de Liam Gallagher apareceu na praia de Sligo 3 dias depois que Mick veio a Garvad Gleb. Mick sempre foi pragmático e íntegro no terror que causava. Presenciei gritos dele na cara de seu esquadrão e ameaças de dispensá-los se sugerissem um golpe de vingança. Sua tática sempre foi colocar a Grã-Bretanha de joelhos, não represálias. A única vez que suspeitei de retaliação por parte de Mick foi quando o irlandês que delatou Sean MacDiarmid aos soldados britânicos, depois da revolta da Páscoa, foi encontrado morto. Mick tinha visto o homem fazer o que fez e nunca se esqueceu dessa traição. Não falamos sobre a morte de Liam Gallagher, não falamos sobre muitas coisas. Bridget disse que Anne escreveu sobre uma tentativa de assassinato. Ela se lembra de algo sobre agosto, flores e uma viagem a Cork. Mas as páginas se desintegraram no lago.
Não é muito para seguir em frente, e Mickey não quer saber. Ele se sente culpado pela morte de Anne. Mais um peso para ele carregar, e eu não consigo aliviá-lo disso, por mais que eu tente. Rob se sente responsável também. Estamos todos convencidos de que poderíamos tê-la salvado, e eu estou arrasado por tê-la perdido. Estamos unidos em nossa autopunição. Na semana passada, enquanto preparava armadilhas, Eamon encontrou um pequeno barco vermelho no pântano. Ele o lavou e o arrastou para casa. Encontrou uma sacola estranha enfiada embaixo do assento e uma urna com uma rolha e um diário de couro dentro. Ambos estavam protegidos da água. Ele leu a primeira página do diário e percebeu imediatamente que era meu. A urna e a sacola eram de Anne, não tenho dúvidas. Coloquei o barco no celeiro, amarrando as vigas para manter Eowyn fora dele, e dei a Eamon uma compensação por ter trazido seus tesouros para mim. Fiquei intrigado com o diário, tentando descobrir como ele poderia estar dentro de uma sacola no pântano, quando já estava no alto de uma prateleira na minha biblioteca. Estava convencido de que minha cópia não estaria lá, mas estava. As páginas do meu diário não estavam amareladas, e o couro estava mais flexível, mas permanecia lá. Segurei o diário envelhecido na mão esquerda e o novo na direita. Confuso, minha mente dando voltas, tentando formular uma explicação plausível. Não havia. Coloquei-os lado a lado na prateleira, quase esperando que um se dissolvesse no outro, restaurando o equilíbrio e a unidade no universo. Mas os dois continuam lá, um apoiado sobre o outro, passado e presente, hoje e amanhã, não afetados e inalterados por minha compreensão limitada. Talvez, em algum momento, os dois se tornem um novamente, cada um existindo em seu próprio momento, assim como o anel de Anne. Caminho pela costa todos os dias procurando por ela. Não consigo evitar. Eowyn caminha comigo e seu olhar se volta continuamente para a superfície. Ele me perguntou se sua mãe está no lago. Disse a ele que não. Então, ele perguntou se ela havia atravessado o lago e ido para outro lugar. Eu disse a ele que acreditava que sim, e isso pareceu tranquilizá-lo. Ocorreu-me que Anne tinha criado essas histórias para confortar Eowyn, caso ela não pudesse. Você não vai também, né, doutor? Sussurrou Eowyn, pegando minha mão. Você não vai desaparecer na água e me deixar aqui. Prometi que não. Acho que você e eu conseguimos ir, meditou ele, olhando para meu rosto, tentando aliviar minha dor. Talvez, se entrarmos naquele barco do celeiro, podemos procurá-la. Eu ri, grato por ter tomado a providência de colocar o barco onde ele não pudesse alcançar, mas a risada não aliviou a dor em meu peito. Não, Eowyn. Não podemos fazer isso, eu disse suavemente e ele não discutiu. Mesmo se eu soubesse como, mesmo se nós dois pudéssemos segui-la pelo lago para outra época, não poderíamos ir. Eowyn precisa crescer nesta época e ter um filho, que por sua vez crescerá para que Anne possa existir. Algumas sequências devem se desenrolar em sua ordem natural. Anne precisará de seu avô, ainda mais do que Eowyn precisa de uma mãe. Ele tem a mim. Então Eowyn precisará esperar, e eu prometi esperar com ele, mesmo que isso signifique que nunca mais vou vê-la. T.S.